Olá, meninos, meninas, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando. Aula de hoje, transformações gasosas, aula 20 da apostila. A aula de hoje é uma continuidade aí dentro da termodinâmica, dentro dos assuntos que nós já estamos trabalhando aí nas últimas aulas. Beleza? Vamos lá então. Objetivo aqui da aula de hoje, então, aplicar aqui as relações matemáticas dos gases perfeitos às situações práticas. Então, a gente vai trabalhar aí aquelas equações que foram apresentadas, né, em relação a algumas situações aí mais práticas. Nessa primeira parte aqui, vamos então lembrar aí o que já nos foi apresentado. Então, lembrando, né, quando a gente está tratando de termodinâmica, no fundo, o objetivo final é a compreensão do funcionamento de uma máquina térmica. A máquina térmica consiste aí num dispositivo que transforma energia térmica em energia mecânica. Para a gente conseguir atingir esse objetivo, a gente precisa aí de alguns fundamentos, né? E é isso exatamente que nós estamos trabalhando nessas primeiras aulas, os fundamentos da termodinâmica. Já apresentei para vocês as variáveis termodinâmicas, né? Então, pressão, volume e temperatura são aí as variáveis que a gente trabalha quando analisamos as transformações termodinâmicas em um gás. Lembrando que quando a gente fala de termodinâmica, nossas atenções aí estão voltadas para a mudança dessas variáveis em função de uma transferência de energia térmica. Beleza? A partir, então, do entendimento, desse primeiro entendimento sobre quais são as variáveis termodinâmicas, né, pressão, volume e temperatura, além, claro, do número de mols, apresentei aqui a equação aqui de Clapeyron, a equação dos gases, né? Então, a gente tem pressão, volume, constante aqui dos gases perfeitos, temperatura e aqui o número de mols, massa da substância dividido pela massa molar. Essa equação é útil para a gente trabalhar a condição de um gás naquele determinado momento, o estado termodinâmico, né? Então, quando eu tenho um gás em um determinado estado termodinâmico, eu posso analisar esse estado termodinâmico com essa equação. Então, eu posso tentar descobrir o volume em função da temperatura ou da pressão, tentar descobrir o número de mols. Então, eu vou trabalhar bastante essa equação para uma condição termodinâmica, para um estado termodinâmico. Só que como a gente está falando de transformações, né? A termodinâmica basicamente analisa as transformações de energia térmica e energia mecânica. Como a gente está falando de transformações, a gente vai ter a mudança de um estado inicial, de um estado termodinâmico, de uma condição inicial para outra condição termodinâmica. E quando o número de mols é constante num volume de gás, a gente pode utilizar essa equação aqui. Então, essa equação em destaque aqui, azul, é uma adaptação dessa equação dos gases perfeitos. Uma adaptação para uma transformação gasosa em que o número de mols não foi alterado, né? Em que o número de mols foi constante, ficou constante. Então a gente pode pensar aqui, né, numa primeira condição, um primeiro estado termodinâmico, algo acontece, alguma transformação, alguma variável pode mudar, e a gente tem um segundo estado termodinâmico. Essa equação, então, relaciona aí esses dois estados, né? A gente pode pensar em condição inicial e condição final, condição A e condição B, condição 1 e condição 2. Beleza? Essas são as duas equações que a gente trabalha aí quando a gente fala de termodinâmica, duas equações fundamentais aí na termodinâmica. Tranquilo? Lembrando que quando eu falo quando a gente utiliza essa equação, as variáveis aqui não necessariamente precisam estar no sistema internacional. Então, por exemplo, pressão não precisa estar em newtons por metro quadrado. Ela pode estar em ATM, claro, desde que nos dois estados
esteja na mesma unidade, né? na mesma unidade do sistema internacional. Já a temperatura, não. A temperatura, a gente tem que trabalhar essa temperatura na escala Kelvin. Então, essa temperatura aqui tem que estar na escala Kelvin quando a gente vai aplicar essa equação. Por isso que tem esse lembrete aqui, transformação aí de temperatura na escala Kelvin. Muitas vezes a temperatura é dada na escala Celsius, que é a escala que a gente tem mais proximidade. Então, para eu transformar, temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273. Uma relação aí que a gente vai usar bastante. Beleza? E sobre as transformações termodinâmicas, então, o que temos? Aí vamos reforçar essa ideia que já foi vista na aula anterior. Mas quando a gente tem uma transformação termodinâmica, a gente consegue adaptar aí a equação dos gases, a equação que é útil nas transformações gasosas. Então, quando eu tenho uma transformação isotérmica, lembrando, iso de mesma igual térmica de temperatura, uma das consequências, veremos outras consequências matemáticas, mas uma das consequências matemáticas é que a equação pode ser trabalhada desse jeito, né? Então, a equação dos gases aqui, eu vou eliminar a temperatura, já que a temperatura é uma constante, então eu posso trabalhar só com pressão e volume. Outra coisa que a gente temos que nos atentar numa transformação isotérmica é que essa transformação, assim como outras, ela pode ser ilustrada na forma de um gráfico. Aqui a gente tem uma transformação isotérmica, então, ilustrada num gráfico de pressão por volume. Muito comum esse gráfico quando a gente fala de termodinâmica, pressão por volume. E num gráfico de pressão por volume, a curva de uma transformação termodinâmica tem essa cara aqui. Aqui a gente tem três isotermas que a gente podemos classificar. Então, como se fosse três situações diferentes. Uma informação relevante aqui, bem relevante, é que para cada curva eu tenho uma temperatura constante e diferente. Então, isso significa que essa isoterma, essa curva, representa uma determinada temperatura. Uma outra curva vai ter outra temperatura, assim como essa outra isoterma vai ser outra temperatura. E essa temperatura é dada pelo produto de pressão por volume. Daí a gente consegue perceber que a temperatura aqui na isoterma 1 é menor do que na isoterma 2, menor do que indicada na isoterma 3. Então, só pela cara do gráfico, sem necessariamente executar um cálculo, eu já tenho uma noção aqui do que está acontecendo com o gás, né? Então, tem uma mudança, uma possível mudança de volume, uma possível mudança de pressão e uma temperatura aqui constante indicada aqui por essa curva no gráfico. Então, são as características aqui da transformação isotérmica. A transformação isobárica também é um caso especial das transformações gasosas, assim como a isotérmica tinha temperatura constante, a isobárica, iso mesma, bárica tem a ver com pressão, então mesma pressão. Então, por analogia, podemos aí adaptar também a equação dos gases, já que a pressão é constante, nós podemos eliminar aí da equação, né, essa variável, e a gente vai ter só volume e temperatura. Lembrando, temperatura dada em Kelvin. E aí a gente tem também um gráfico aí que ilustra essa transformação de pressão por volume. Eu posso ter esse gráfico aqui também em função do volume e da temperatura, não é tão comum, mas também pode acontecer. No gráfico de pressão por volume, claro, se é uma pressão constante, aqui a gente tem uma pressão que não muda ao longo da transformação. Então, como que eu posso interpretar esse pequeno trecho? Eu tenho uma condição A, uma pressão A, e se a transformação acontecer nesse sentido de A para B, eu mudei. A pressão ficou constante, mas eu aumentei aqui o volume. O volume que o gás tem foi aumentado aí, mesmo com a pressão constante. Por exemplo, com um aumento aí da temperatura. E eu posso ter também um movimento contrário, né? Então tinha uma condição B, um estado B, e o volume agora diminuiu. O volume aí do recipiente, o volume do gás, né, contido no recipiente.
Então eu posso ter aí, depende do sentido da transformação, que nós trabalharemos, claro, em um momento posterior. Mais uma transformação conhecida, mais um caso especial, assim como a isotérmica, temperatura constante, isobárica, pressão constante, isométrica ou isocórica, volume constante. Se o volume é constante durante a transformação, ou seja, eu tinha uma condição A, um estado termodinâmico A, passei para o estado termodinâmico B e o volume ficou constante, o volume não se alterou durante essa transformação. Eu adapto a equação dos gases como volume constante, elimino essa variável e eu coloco só pressão em função da temperatura. Aqui eu tenho também uma ilustração com a cara, vamos dizer assim, da transformação isométrica ou isocórica com um volume constante. Também posso ter, não tão comum, pressão por temperatura, mas mais comum esse gráfico aí ilustrado, essa transformação pressão por volume. Aqui o volume ficou constante, então aumentou a pressão aí que o gás exerce nas paredes do seu recipiente, mas o volume ficou constante. Uma indicação aí do volume constante, claro que a gente vai trabalhar isso com mais detalhes, mas se o volume está constante e a pressão aumentou, eu vou ter, claro, uma variação na temperatura e eu não vou ter, como não tenho volume, eu não vou ter aí a movimentação mecânica de uma peça, eu não vou ter o que chamaremos daqui algumas aulas de trabalho, né? O volume ficou constante, então não ocorreu uma variação aí do movimento, da posição da minha peça mecânica, que no fundo, é o que a gente quer entender quando fala de transformações gasosas e de termodinâmica. Beleza, meninos e meninas? Teremos então as tarefas de classe. Espero que vocês tentem fazer, espero que vocês aí se debrucem sobre as tarefas, pesquisem aí nos materiais de apoio e eu farei junto com vocês essas tarefas no decorrer dos nossos encontros. Beleza? Até mais, meninos e meninas. Até uma próxima, então.